Olá, professores e professoras, coordenadores pedagógicos. Eu sou a PEC de Inglês, Cláudia Almeida Fornaciari. Eu que vou fazer o ATPC dos anos iniciais dessa semana que vai de 24 a 28 de outubro. A gente vai falar um pouquinho de metodologias ativas de aprendizagem. Eu também vou divulgar o resultado de um concurso de inglês que a gente está tendo desde o início do ano, né? Vou divulgar o resultado do terceiro bimestre e já vou lançar também o concurso do quarto e último bimestre desse ano, né? Já estamos no final do ano aí, mais um ano que se vai. Bom, então, falando um pouquinho de metodologia ativa, então é um tipo de metodologia que foge um pouco aquela tradicional aula expositiva, né? Nada contra a aula expositiva, muitas vezes ela é necessária, sim, ela funciona assim, mas se a gente ficar só nela, fica muito cansativo, tanto para o professor quanto para o estudante, né? Então, essas metodologias ativas trazem uma certa inovação para que os estudantes participem mais da aula, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, metodologia ativa de aprendizagem consiste em uma forma de ensino na qual os estudantes são estimulados a participar do processo de forma mais direta. Seu objetivo é estimular o aluno a sair do estado de estagnação durante a aula e colocá-lo como protagonista do processo de aprendizagem. Então, ele vai participar mais da aula, né? De certa forma, a metodologia ativa quebra com abordagens tradicionais daquilo que consideramos educar. Nas metodologias mais tradicionais, como sabemos, trabalham com o estudante através da exposição contínua de conteúdo, e a avaliação da absorção deste conteúdo será testada mais tarde pelos professores através de trabalhos e provas muitas vezes padronizados, né? Então, é aquela aula expositiva, onde o professor passa os conteúdos para os estudantes estudam, recebem todas aquelas informações e mais tarde costumam ser testados por meio de provas, né? E já na metodologia ativa de aprendizagem, é trabalhado de forma diferente e inovadora. Nela, o estudante é responsável e o principal agente do seu processo educacional. Aqui neste slide, nós temos alguns exemplos de metodologias ativas, né? Então, a sala de aula invertida é um exemplo de metodologia ativa, o ensino híbrido também, gamificação, nos próximos slides eu vou falar um pouquinho sobre gamificação, aprendizagem entre times, que é muito utilizada nas aulas de inglês, nos cursos de idiomas, né? Quando os alunos trabalham a oralidade, né? Por meio de pair work, que a gente chama, eles trabalham em duplas, em pares, né? Para realizar um diálogo, a conversação, né? Tem aprendizagem baseada em projetos e tem outras também. Aqui nós temos alguns exemplos apenas. Falando sobre gamificação, como o próprio nome já diz, né? Vem de game, que é jogo em inglês. Então, é uma forma de utilizar jogos no ensino de algum componente, né? Então, a gamificação na educação é o processo de usar elementos dos games no ensino, com o objetivo direto de utilizar os elementos e pontos positivos dos jogos para estimular e facilitar a aprendizagem dos alunos. O objetivo da gamificação não é simplesmente fazer um jogo sobre a matéria, mas sim usar técnicas de desenvolvimento de jogos para engajar os estudantes. Então, o jogo em si não é o mais importante, o que importa é a assimilação do conhecimento pelos estudantes. Então, nós temos um exemplo aí de gamificação no livro Hello Kids, que a gente usa nos quartos e quintos anos, né? Está na página 36 do livro do estudante, para treinar os números em inglês, né? O professor tem que ensinar os números de 0 a 10, e depois tem uns stickers lá no final do livro, que o aluno tem que pegar os números que estão faltando aí no jogo da amarelinha, colar os números na seguinte ordem, né? Então, tá faltando os números aí, 1, né? 1, o 2, aí o número 2 já tá, daí tem que colocar o 3, né? Number 3, o 4, 5, o 6, o aluno vai ter que procurar lá no final do livro e colocar aí na amarelinha.
7, 8 também tá faltando, 9 e 10, né? Então, o aluno vai fazer esse exercício de colagem e depois ele vai ter que dizer os números em inglês, né? Se o professor quiser, se ele tiver espaço lá no pátio da escola, por exemplo, depois da atividade, se ele quiser jogar amarelinha com os alunos, pode ser uma boa ideia, né? Para treinar, para colocar isso um pouco mais em ação, ok? Então, é um exemplo aí de gamificação pelo uso do jogo da amarelinha, né? Que nós temos no livro Hello Kids. Agora, nesse slide e no próximo, eu vou deixar como sugestão para vocês 2 sites de jogos em inglês, né, que vocês podem usar com os estudantes, se vocês quiserem. Esse aqui é para treinar vocabulário, então é o Babado website, é um website gratuito, então ele oferece jogos diversificados para a prática de vocabulário. Os jogos apresentam imagens de objetos, ações, emoções, entre outros, né? Relacionando a imagem com a pronúncia e a palavra escrita. O site oferece correção automática, é de fácil acesso, tá aqui o link para vocês, se vocês quiserem testar, né? E o site oferece a opção de criar conta para o usuário e desta maneira controlar a pontuação, né? Então, depois, quando vocês tiverem um tempo, vocês deem uma olhada. Acho que pode ser interessante para as aulas de inglês e mesmo para os professores regentes de sala que estejam assistindo, né? Muitas vezes o professor acaba dando a aula de inglês porque o professor especialista faltou ou porque na escola dele, infelizmente, algumas estão sem o professor especialista, né? Então, o professor regente pode dar a aula por meio do CMSP e se quiser entrar no site para ver se tem alguma atividade para completar a aula, deem uma olhada nesse site no próximo que eu vou mostrar, no próximo slide. Um outro site que vocês podem utilizar também é o Learn English Kids. Então, é um website gratuito, tá? Tem sobre temáticas variadas. Quais as habilidades que a gente pode trabalhar nesse site? Tem o listening, né? Que é trabalhar com exercícios auditivos em inglês, né? Compreensão auditiva. Reading, que é de leitura. Writing, de escrita. Speaking, que é de conversação, de fala, né? Dá para trabalhar também vocabulário, gramática, ortografia, games, jogos, né? Então, é um website desenvolvido pela organização British Council, que conta com atividades de língua inglesa voltadas para o público infantil, tá? E em todas as atividades, o site disponibiliza materiais em PDF que o professor pode baixar e imprimir. Então, tá aqui o link de acesso. E o site possui uma seção chamada Parents, que disponibiliza dica para os pais ajudarem os filhos a aprenderem inglês. Então, se o estudante for fazer em casa lá, os pais podem dar uma olhada, né? E tem essas dicas se eles quiserem ajudar os filhos, ok? E para finalizar essa parte de gamificação, eu vou deixar um link aqui de um vídeo que fala sobre gamificação na educação, para vocês assistirem e refletirem como é que a gamificação pode ajudar a dinamizar as suas aulas, ok? Então, tá aqui o link. Se vocês puderem assistir, vale a pena. Agora a gente vai falar sobre o concurso de inglês que nós estamos fazendo desde o início do ano, né? Já que inglês é o primeiro ano que está sendo implantado na rede estadual de ensino, né? Então, a gente colocou esse concurso para ajudar os professores nas aulas, para incentivar os alunos com o ensino da língua inglesa. Então, agora é o do terceiro bimestre, né? A gente vai ver os resultados. Bom, no terceiro bimestre, o estudante que ficou em primeiro lugar no concurso foi o Isaac de Andrade. Ele estuda na Escola Estadual Professor Crispim de Oliveira, é aluno da professora Paula. Então, nesse concurso, os alunos tinham que representar os números, né, de 1 a 5, escrever os números em inglês, né, podendo consultar. E para cada número eles tinham que fazer um desenho que representasse esse número, né? Então, o Isaac fez aqui no número 1, um homem, né? Tá aqui de camiseta verde. No número 2, ele fez dois meninos. No número 3, 3 lápis.
no 4, 4 livros e no 5 são 5 televisões, tá? Ficou bem legal, super organizadinho aqui, todo colorido. Então, esse foi o primeiro lugar do nosso concurso. Parabéns, Isaac, e parabéns também para a professora Paula, da Escola Crispim de Oliveira, pelo primeiro lugar. Bom, o segundo lugar ficou para a estudante Helena, ela é do primeiro ano D, da Escola Isabel Vieira de Serpa e Paiva, é aluna da professora Lucélia Soares Gamboa. Essa professora já ganhou também no concurso no primeiro bimestre, se eu não me engano, ela ficou em terceiro lugar, e no segundo bimestre ela ficou em primeiro. A gente procura ser o mais imparcial possível na hora de avaliar os trabalhos, tá? Eu costumo baixar todos eles sem o nome do aluno, sem o nome da escola. Então, mas fica aí para vocês verem, né? Às vezes o professor participa de um bimestre no concurso, é premiado, e daí depois ele não quer participar mesmo porque ele acha que como ele já foi premiado, ele não vai ser novamente. Isso não é verdade, vocês podem participar todas as vezes que vocês podem ser premiados mais de uma vez, com certeza, tá? Então, é o exemplo aí dessa professora que já está ganhando pela terceira vez. Parabéns mais uma vez, professora Lucélia, e parabéns para a estudante Helena, da Escola Isabel Vieira. O terceiro lugar ficou para a estudante Manuela Imaculada, ela é do primeiro ano D, da Escola Estadual Chiquinha Rodrigues, do professor Rodrigo. Essa escola também já foi premiada, se eu não me engano, no primeiro bimestre, não lembro em qual colocação, mas é mais um exemplo aí que se você já participou, já foi premiado, continua participando que você pode ser premiado novamente. Como eu falei, a gente procura ser bem imparcial, a gente sempre avalia os trabalhos sem o nome do estudante, sem o nome da escola, e daí acaba saindo, muitas vezes se repete mesmo, né? Então, tá aqui o terceiro lugar, parabéns mais uma vez para a Escola Chiquinha Rodrigues. E como a gente ainda tem medalhas, né? A gente resolveu também premiar o quarto e o quinto lugar. Então, não desistam ainda, porque tem mais 2 premiados aí, ok? O quarto lugar ficou para a estudante Beatriz Padilha, ela é do primeiro D, da Escola Estadual Alípio de Barros. Ela é estudante da professora Thalita. Então, tá aí, ela fez no número 1, né? Number 1, ela fez uma maçã. Number 2, ela fez 2 pirulitos. Number 3, 3 estrelas. Number 4, 4 picolés. Number 5, 5 sorvetes, tá? Muito bonitinho, a gente gostou bastante. Então, parabéns aí, aluna Beatriz, pelo quarto lugar. E no quinto lugar, nós temos a estudante Emily da Silva Marques, ela é da Escola Estadual Suzana de Campos, é aluna do professor Dalton. Então, parabéns para o professor Dalton e para a estudante Emily, né? Então, ela fez aí no number 1 um gatinho, tá aí a carinha do gatinho. No number 2, 2 patinhas de gatinho, ela deve gostar de gato, né? Eu também gosto, Emily, muito legal. No número 3, ela fez 3 arco-íris. No 4, 4 estrelas. E no 5, tá aí 5 joaninhas, né? E ela também fez o professor aqui, teacher, acompanhando o desenho aí. Muito legal, ficou em quinto lugar. Então, todos esses 5 estudantes serão premiados, tá? Depois a gente vai entrar em contato com a escola para marcar o dia para a gente levar as medalhas e os certificados. Então, parabéns para todos os 5 colocados aí. E agora, em seguida, eu vou divulgar o concurso do quarto bimestre. Então, agora, no quarto bimestre, o nosso concurso Learning English vai ser para os 2 anos que faltavam, né? Que são os quartos e quintos anos. Então, o nosso núcleo propõe como atividade a seguinte atividade. Então, os estudantes dos quartos e quintos anos, eles vão criar uma revista de moda. Porque agora no quarto bimestre eles aprendem as roupas em inglês, né? Na unidade 7 do livro Hello Kids. Então, para isso, o estudante vai recortar 5 fotos de pessoas, ele vai tirar ou da internet ou de alguma revista, enfim, ele vai recortar e vai colar lá no papel, né?
essas pessoas e vai descrever as roupas que essas pessoas vestem. Então, ele vai estar trabalhando com a imagem, né, por meio da colagem das pessoas lá que ele vai tirar das revistas ou da internet ou de qualquer outro meio. E vai trabalhar também com a linguagem verbal, descrevendo a roupa lá que essas pessoas usam por escrito. Então, vai contemplar duas habilidades, né? Uma de inglês e a outra de arte. Novamente, uma proposta interdisciplinar dos componentes de inglês e arte. Nos próximos slides, eu vou explicar em mais detalhes. Então, o cronograma está sendo lançado no ATPC do dia 24 de outubro, né? A quarta etapa do concurso, por meio do ATPC da nossa diretoria. O prazo final para as escolas enviarem as atividades selecionadas ao nosso núcleo vai ser dia 14 de novembro, tá? Agora ficou um prazo um pouquinho menor por dois motivos. Primeiro que a gente já está quase no final do ano, né? E depois que a gente recebe, a gente tem que avaliar para poder premiar, né? Para escolher os vencedores. E também porque quarto e quinto ano eles já estão mais alfabetizados, né? Então, ele fica mais fácil para eles fazerem, né? E é uma atividade de colagem, né? Eles não precisam, não vai demorar tanto. Os anteriores foi desenho, né? Que daí o estudante demorava mais. Agora, como é uma atividade de recortar e colar, o prazo pode ser mais curtinho. Então, os professores de inglês, junto com o de arte, se for possível, né? Eles deverão escolher a melhor atividade, sendo um estudante por sala de aula do quarto ano e um estudante por sala de aula do quinto ano, tá? Vão enviar para mim no meu e-mail que está aqui, né? claudiafornaciari@prof.educacau.sp.gov.br, tá? Os critérios para participação são os mesmos, a participação é voluntária, se não quiser, tudo bem. São para estudantes do quarto e quinto ano dessa vez. Tem que observar a data limite para o envio da atividade, né? Que agora é 4 de novembro desse ano. Então, os critérios obrigatórios para a seleção das atividades: nome completo do estudante, a série e a turma, nome completo da escola, nome completo do professor e telefone, se a gente tiver alguma dúvida, fica mais fácil de entrar em contato, a criatividade, o capricho por parte do estudante, a escrita correta das roupas e das cores em inglês, tá? Daqui a pouco eu vou deixar um exemplo, vocês vão entender como fazer. E o estudante pode consultar, tá? Tanto as cores quanto as roupas em inglês. A premiação, os estudantes finalistas e seus professores receberão um certificado de participação, né? Que a gente vai entregar nas escolas. E os estudantes receberão também a medalha da nossa diretoria, tá? Então, a atividade, o estudante vai recortar e colar fotos de 5 pessoas, tá? Menos que 5 não pode, 5 pessoas, 5 pessoas eu acho que é o número ideal. E vai descrever as roupas que essas pessoas vestem. Então, escrevendo as roupas, sapatos e cores, né? Das roupas em inglês, criando assim uma revista. Então, segue um exemplo aí no próximo slide. Então, o título da atividade, My Fashion Magazine, né? Então, minha revista de moda. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? No primeiro desenho, a moça tá usando uma camisa azul, né? Então, tá aqui do lado da camisa escrito em inglês, blue shirt. E ela tá de calça branca, né? White pants em inglês. Em cima, eu descrevi a frase, né? She's wearing a blue shirt and white pants. Ela está vestindo uma camisa azul e calça branca. Precisa escrever essa frase, sim, no trabalho? Não, não precisa escrever a frase toda. Se o aluno quiser, se o professor puder ensinar lá, aí já é o gerúndio em inglês, né, o present continuous, mas não é obrigatório colocar a frase toda, né? Tem o detalhe também do artigo definido, aí o a, que se dependendo de como começa a cor vai ser o an, né? Então, fica a critério do professor, se ele achar que a sala tem condições de escrever a frase toda, se ele quiser explicar essa parte, tudo bem. Se não quiser, não precisa, não é parte do concurso, tá? O importante é o aluno descrever igual eu fiz aqui no desenho, tá? Do lado da roupa, ele vai descrever só a cor e a roupa já é o suficiente. Igual tá aqui, blue shirt, white pants. No segundo caso aqui, né? É um homem, tá usando uma blusa marrom. Então, está a descrição aqui da blusa, brown blouse, né?
e tá usando uma calça bege. É que como eu tô a gravação aqui, o quadrinho do meu rosto tá bem em cima do pants, né? Mas tá aqui beige pants, calça bege. Então, he's wearing a brown blouse and beige pants. Então, ele está vestindo uma blusa marrom e calça bege, ok? Então, na terceira figura, é uma moça usando um vestido verde, né? Então, tá a descrição do vestido aqui ao lado, green dress. Então, she's wearing a green dress. Ela está vestindo um vestido verde. A frase em cima é opcional, como eu falei, tá? Aí, na quarta figura, tá a menina de camiseta amarela, né? Yellow t-shirt e shorts azuis, blue shorts. Daí no próximo último slide, tá aí a menina tá usando uma blusa vermelha, né? Red blouse e saia preta, black skirt. Então tá aí o exemplo que eu dei, né? Só para vocês terem noção de como vocês podem fazer. O aluno vai criar uma revista de moda, né? Com 5 pessoas descrevendo a roupa que essas pessoas estão usando e me manda lá no e-mail, ok? Então, é isso. Obrigada pela participação. Em seguida, nos próximos slides, tem o que está sendo trabalhado. Então, só vamos olhar os próximos. Então, nesses próximos slides, eu deixei alguns exemplos, até se vocês quiserem fazer flashcards, né? Para ensinar as roupas para os estudantes, né? Então, o que vocês podem ensinar aí. Então, nesse nós temos a blouse, né? Blusa em inglês. Dress. Socks. Tee or t-shirt. Shorts. Sneakers. Pants. Jacket. Shirt. Então, quais os conteúdos que estão sendo trabalhados? Agora são as cores e as roupas em inglês, né? Eu vou aproveitar que esse ATPC está acontecendo hoje, dia 24 de outubro, né? E tá chegando o Halloween, o Dia das Bruxas aí. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre essa data, o Halloween. Bom, às vezes, quando a gente vai trabalhar com Halloween, a gente escuta de alguns estudantes que não querem participar por motivos religiosos. A escola é laica, isso significa, entre outras coisas, que a gente deve aceitar e respeitar todas as religiões. Mas qual que é a resposta que a gente vai dar para esses estudantes? A gente vai falar que quando a gente ensina a língua inglesa, a gente tem que ensinar também o lado cultural dessa língua. Então, eu vou mostrar para vocês 6 competências específicas da língua inglesa do currículo paulista e vocês vão prestar atenção nessas partes que eu grifei de amarelo, porque é o que explica a possibilidade de a gente trabalhar o Halloween, porque ele faz parte da cultura dos países falantes da língua inglesa. Então, eu vou ler para vocês as competências que explicam essa possibilidade, para vocês poderem justificar para os estudantes o porquê de a gente trabalhar o Halloween, tá bom? Então, tá aqui as competências específicas da língua inglesa do currículo paulista, são 6. Eu vou ler as que estão grifadas aqui, que estão com a parte amarela, tá? Então, na 2, por exemplo, fala assim: comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Então, aqui, né, fala do interesse de outras culturas. Como eu falei, o Halloween é uma data que faz parte da cultura dos falantes da língua inglesa, dos países falantes da língua inglesa, então justifica o fato de a gente poder comemorar, explicar sobre o Halloween, ok? Aqui na competência número 3, diz assim: identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais, tá aí a cultura novamente,
identitários em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Então, lembrando que se o professor não quiser trabalhar com o Halloween, tudo bem, não tem problema. Existem outras formas de a gente falar sobre a cultura, né, dos países falantes da língua inglesa. A gente pode falar de outras datas, se a gente preferir, não tem problema, não é obrigatório. Mas, se o professor quiser, ele pode sim, porque, como eu já disse, o Halloween faz parte dos países falantes da língua inglesa, ok? Então, nesse slide, nós temos as competências 5 e a 6. Então, a 6 fala assim: conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticos culturais. Então, tá lá, né? Fala novamente da cultura, né? Então, diferentes manifestações artísticos culturais. Então, como eu falei, o Halloween faz parte da cultura dos Estados Unidos, né? De muitos países falantes da língua inglesa. Então, a gente tem que trabalhar com esse lado cultural também. Faz parte do currículo paulista. Então, a gente pode trabalhar com o Halloween sem problemas. A Base Nacional Comum Curricular também diz que quando a gente ensina uma língua estrangeira, a gente deve também trabalhar a cultura dos países falantes dessa língua estrangeira, tá? Então, eu vou ler uma parte para vocês da BNCC que diz isso. Então, nesse slide está assim: a língua inglesa na Base Nacional Comum Curricular, o eixo de dimensão intercultural. Compreende o entendimento acerca do contínuo processo de interação cultural, sobretudo na realidade contemporânea. O que ocorre é uma interação e conexão entre indivíduos com repertórios culturais e linguísticos diferentes, e que a partir disso se constrói novas identidades pluralizadas. A BNCC explica que este é o cenário do inglês como língua franca. Língua franca é uma língua globalizada, né? Falada em todo o mundo. E nele, aprender inglês implica problematizar os diferentes países na própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das reflexões sobre as relações entre a língua, identidade e cultura, e o desenvolvimento da competência intercultural. Isso está na página 245 da BNCC, tá? Então, a gente viu aí nesse trecho também que a BNCC também diz que é importante trabalhar esse lado cultural quando a gente ensina uma língua estrangeira. Agora, nesses próximos slides, eu deixei aí um escrito explicando sobre o Halloween, né? Sobre a origem do nome, sobre o aspecto histórico. Se vocês quiserem passar para os estudantes, tá aí, vocês podem usar à vontade. Aqui continua essa parte, né, explicando sobre o Halloween, fala também da frase aí, a famosa frase, né, trick or treat, que quer dizer travessuras ou gostosuras em inglês. Então, fica aí a data dia 31 de outubro, que é a data em que é celebrado o Halloween. Daí essa parte, né, que diz que o Halloween foi difundido pelo mundo, pelo cinema americano, principalmente, né? E no Brasil, além da televisão, as escolas de idiomas trouxeram essa festa, né? As crianças e os jovens costumam gostar muito de comemorar. E fala também que no Brasil também é celebrado o Dia do Saci, no mesmo dia, tá? Neste slide e nos próximos, eu vou deixar algumas atividades caso vocês queiram utilizar com os alunos dos anos iniciais sobre o Halloween, tá? Então, aqui nesse slide é uma atividade sobre as aranhas, né? Para os alunos pintarem, dependendo do formato
da aranha tem que pintar com uma determinada cor, né? Então, se a aranha for quadrada, tá lá o quadradinho no início, né? Pink, eles vão pintar de pink, de rosa, né? Se a aranha for redonda, tá lá no código lá em cima, green, eles vão ter que pintar de verde, né? E assim vai. Se a aranha for em forma de triângulo, vai ter que pintar de purple, que é o roxo, ok? Então, se vocês quiserem trabalhar essa atividade nos anos iniciais, fiquem à vontade. Nesta atividade, eles têm que ligar os pontinhos aí, seguindo a numeração, né? Para formar a bruxa, que é o witch em inglês, né? Se vocês quiserem utilizar, também fiquem à vontade. Aqui a gente tem uma cruzadinha, né? Lembrando que nos anos iniciais, os primeiros, segundos e terceiros anos, a gente não deve exigir muito que eles escrevam em inglês, porque eles ainda estão sendo alfabetizados em português, né? Embora essa cruzadinha seja mais fácil, eu acho que a partir do terceiro ano já dá para vocês passarem, né? Mas para o primeiro e segundo, acho que ainda não, tá ok? Essa cruzadinha já é um pouco mais complexa, como eles vão ter que escrever em inglês, então dá para passar para os quartos e quintos anos, tá? Mas para o primeiro e segundo e terceiro eu não indico, tá ok? Então, fica aí de sugestão, caso vocês queiram utilizar. Agora, finalizando a minha parte, tá aqui as referências bibliográficas que eu usei, caso vocês queiram consultar. Obrigada.